Fala pessoal, passando aqui mais uma vez aqui para fazer um vídeo para deixar vocês bem informados. Já tem um tempo que a gente não faz, é uma coisa que eu gosto de fazer, sempre tá fazendo um vídeo com algumas informações, levando para vocês aí um pouco do conhecimento e das análises que a gente faz às vezes, né, baseado em informações que a gente vem pegando com o passar do tempo, né? Hoje tem muita informação, como eu já falei, e você tem que saber filtrar essas informações, fazer análises corretas, né? Porque tem mídias que são controladas, né? Que a gente sabe, igual a Globo, a CNN, essas mídias stream aí são muito controladas. A gente sabe também que tanto no YouTube, Google hoje, né? Twitter, né? Telegram, todos esses meios de comunicações também, de certa forma, são controlados pelo Ocidente. Haja vista que essas grandes empresas são todas americanas, né, basicamente. Todos os dados dos usuários, inclusive dos nós brasileiros, o pessoal gosta muito de Facebook. Ele cria uma conta ali, coloca desde a data de nascimento dele até o perfil de tudo que ele faz na vida dentro de um servidor americano, né, das coisas dentro dos Estados Unidos. Muita gente fala assim, mas na China é um país comunista, não tem Facebook, não tem YouTube, não tem isso, né, na Rússia também não tem. Tem porque geralmente a pessoa parar para analisar essas coisas, a pessoa vai entender que nesses países, por exemplo, eles têm as próprias redes sociais deles. Não é uma coisa aberta igual a gente tem aqui, né? E aí o pessoal fala assim que o país é comunista, que não aceita isso. Ninguém é obrigado a aceitar, por exemplo, o YouTube ou o Facebook, ou no país, né? Nesse país que tem esses regimes. E é bom observar que isso aí é até uma garantia que eles conseguem dar para o pessoal daqueles países. Se você observar hoje, as redes são totalmente descontroladas. Hoje mesmo a gente viu aí agora há pouco tempo a compra do Twitter pelo Elon Musk, né? O Elon Musk foi desbloquear algumas contas e ver alguns contratos e alguns faturamentos que tiveram do Twitter. Constatou então que existe uma ingerência muito grande da questão política americana dentro da rede social, que bloqueando algumas coisas que poderiam ter sido divulgadas naquela época que o presidente Biden foi eleito. Então isso aí veio à tona agora aí nos Estados Unidos. A gente está vendo aí o escalar dessas informações crescendo tanto, cada vez mais questionando as eleições. Eu falei um tempo atrás aqui a questão da democracia, que está muito abalada, não só num país ou no Brasil, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Se você pegar, por exemplo, esses países, né, que falam que são democráticos, então você vê que tem uma desaceleração do poder do cidadão, ou seja, da sociedade. Se você, por exemplo, no Reino Unido, por exemplo, a gente, esse ano, já entrado 3 primeiros-ministros, né, que são como se fosse o presidente. Então, a gente já tinha o Boris Johnson. Boris Johnson caiu, colocaram a Liz Truss não ficou 3 meses no poder, né? Ela foi tirada do cargo também. E observa que agora entrou o Rishi Sunak. Esse Sunak aí, ele entrou também. Todos esses 3 primeiros ministros foram eleitos dentro do próprio parlamento, lá dentro do próprio, que lá são 2 partidos, né? Tem o Partido Trabalhador e o Conservador, se não me engano. E aí foram eleitos sem um voto da população britânica, que estão indignados com isso, que poderia ter convocado então uma eleição. Não que seja errado, que está dentro da Constituição deles fazer esse processo, mas você observa que se fosse realmente um país voltado mesmo para a questão democrática, a primeira coisa que seria feita era fazer, né, uma eleição convocando os britânicos então para eleger o próximo primeiro-ministro, né? Então assim, a gente vê que já foram 3, a sociedade britânica, o pessoal, a população não participou de nenhuma dessas da votação para colocar essas pessoas no poder. Nos Estados Unidos, agora as midterms que teve aí, que é as eleições de meio de mandato, que a gente fala da primeira Câmara e segunda Câmara, como se fosse o Senado Federal, a Câmara de Deputados do Senado Federal, a gente viu lá que antes das eleições, as pesquisas que mostravam ali, você via o mapa dos Estados Unidos e todos os estados tudo em vermelho, representando que a maioria ali seria então ganha pelos republicanos, né? No entanto, quando foi chegando no final, foi chegando, e os democratas venceram então no Senado e na Câmara. Quem ganhou, na Câmara Baixa, no caso, quem ganhou foi os republicanos, que faz parte então da cúpula ali do Donald Trump, que é o mesmo partido. Então a gente vê que existe uma ingerência muito grande aí de meios de comunicações. Aqui no Brasil a gente tem observado interferências também de várias partes, né? Inclusive essas interferências estão ligadas a outros sistemas
globalistas que comandam, colocam pessoas e tiram, né, quando eles bem querem, né? Quem comanda, na verdade, todo esse controle são grandes empresas, igual BlackRock. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que são empresas que sempre têm grandes influências dentro dos países, né? A Open Society, nessas empresas aí. Então é muito... a pessoa tem que pensar muito. Hoje mesmo, até no YouTube, você fazer uma pesquisa, se você pesquisar da maneira que você é tão controlado pelo Ocidente, e sai as coisas que os americanos querem, se você pesquisar alguma coisa sobre a Ucrânia lá, ou em favor da Rússia, você vai ver que o algoritmo deles está direcionado mais para questões, né, relacionadas com no caso, a Ucrânia. Então, é muito difícil hoje você pegar um parâmetro, ou até pesquisas que você faz hoje no Google. Então, tem muita coisa que é super direcionada. Você teria que pegar livros de escritores independentes, fazer pesquisas sobre o dia D da Segunda Guerra Mundial mesmo, você vê que é uma farsa terrível aquilo ali, que não tem nada a ver com o que conta aí até no Wikipedia que você entra, ou que você vai pesquisar lá no Google, tem tudo a favor dos americanos. A gente sabe que não foi aquilo que aconteceu, né? Se você pesquisar através de livros e ler a história, você vai ver que realmente não é aquilo que está acontecendo. Então tem que ter muito cuidado hoje. Essas informações que tem, falar, o país não usa Facebook, não usa por vários motivos, né? Porque tudo é controlado hoje. Eu acabei de explicar, inclusive, essas mídias. Então a gente está vendo aí que quer ter um controle maior, né? Maior ainda. Então a gente vê a União Europeia, por exemplo, taxando petróleo russo a 60 euros, né? 60 dólares, aliás. Então, querendo colocar preço em commodities. Então, assim, é tudo uma coisa voltada mesmo para o Ocidente. Então, tem que prestar muita atenção nessas coisas. Nesse vídeo, eu vou mostrar também uma história. Eu falei sobre a Revolução Colorida, sempre vem falando que vem acontecendo, agora está acontecendo lá no Irã. Teve a Revolução Colorida, como eu postei outro vídeo, o presidente Xi até falou a respeito dessas revoluções. Teve na China também, que é aquelas organismos que criam dentro do país, pegam uma questão social, tipo, por exemplo, uma questão da LGBTQIA+, uma questão, por exemplo, de uma mulher que igual lá no Islã, não respeitou certas coisas, e pega aquilo e transforma aquilo, injetando dinheiro, e coloca pessoas ali dentro para criar uma revolução colorida para derrubar aquele governo. Aqui no Brasil, eu vou postar um vídeo aqui, quando o presidente Getúlio Vargas foi deposto do poder do cargo dele. Então, no vídeo você vai entender tudo, que o Lutero Vargas, que era o filho do Getúlio Vargas, ele prestou serviço na época dos aliados da Segunda Guerra Mundial, e ele foi chamado aos Estados Unidos para ser homenageado. Tendo ali nos Estados Unidos, tinha muitas pessoas que ele era muito próximo, ficou muito tempo lá, que chegou perto dele e falou, ó, está acontecendo o seguinte, o presidente russo dos Estados Unidos está muito doente, ele vai falecer, e assim que ele falecer, o seu pai, o Getúlio Vargas, vai ser deposto lá no Brasil. Por que isso? É porque eles criaram lá, vocês criaram um parque industrial muito grande lá, na época do Getúlio Vargas, junto com o poder político, que é o de Volta Redonda, né, que muita gente já conhece, que é questões de aços e ferroligas. Então eles criaram ali, então, aquele parque industrial que estava concorrendo diretamente com os Estados Unidos lá fora. É o que eu falei nos vídeos anteriores, que o Brasil produz muita coisa, mas os Estados Unidos não deixam o Brasil crescer de forma alguma. A saída para o Brasil, como eu falei antes, é o BRICS. O BRICS hoje está crescendo demais, inclusive Emirados Árabes, Egito, né, Arábia Saudita, quer dizer, e outros países, Índia, né, China, esses países estão tudo crescendo através dos BRICS. Os BRICS vai ter o próprio banco, né, BRICS, vai ser criada uma moeda para eles articularem e comercializar os produtos. E os Estados Unidos não quer isso, está perdendo a hegemonia no mundo todo, a gente sabe disso com essa guerra na Ucrânia lá. A gente viu a questão da OTAN, que está sendo humilhada junto com os Estados Unidos. Eles acabaram com todos os estoques de armas que eles tinham, que eles enviaram para a Ucrânia, foi tudo destruído pelo exército russo. Então, assim, e eles estão perdendo. Chegou perto do príncipe, né, da Arábia Saudita, pediu para ele aumentar o número de barril de petróleo para derrubar o preço do Brent, né, do petróleo no mercado. O príncipe fez foi o quê? Foi cortar 2 milhões de barril de produção por dia para subir o preço do petróleo. Então não tem mais aquela hegemonia como eles tinham. Então perdendo diversos aliados. Então eles estão atirando para tudo quanto é lado. E um país que eles estão batendo em cima vai ser o Brasil, porque o Brasil, a União Europeia, o pessoal está voltado com as vistas aqui para dentro. Está numa quebradeira só lá, porque várias empresas alemãs já fecharam, já tem um problema já com os Estados Unidos, né, que mandaram eles cancelar o óleo e o gás russo, e isso interferiu diretamente na vida do europeu, porque está com custo de vida altíssimo.
Inclusive, minha filha está morando lá, né, em regiões lá da União Europeia, e a gente tem falado comigo que tem subido muito, inclusive, a conta de energia. E os produtos, né, vários produtos que começam a faltar. Então, os olhos são voltados para aqui. Aqui no Brasil, um problema sério também é o Lula ficar falando que a Amazônia é uma coisa mundial. Não existe isso, o cara começar a falar isso, é isso mesmo que eles querem falar que é mundial. A gente sabe que o país tem que defender a soberania dele, e a Amazônia ela é do Brasil, ela é brasileira, deve ser explorada com consciência, assim como as outras terras no Reino Unido, nos Estados Unidos, foram exploradas, mas explorar com consciência. Tem muita riqueza, tem muitas riquezas ali que os europeus estão de olho, inclusive os produtos, né? Tem vários produtos ali que a gente sabe que tem ouro, que tem minérios, né, que eles falam como terras raras, né? Então tem que prestar muita atenção nisso aí. E o presidente eleito agora fala muito nisso, inclusive fala muito em ficar pegando dinheiro da União Europeia, dos Estados Unidos. É isso que o pessoal quer. A gente sabe que a Bolívia já está organizando um esquema para colocar a OTAN dentro lá da Amazônia, da parte deles lá, e quer trazer isso para o Brasil. E a partir do momento que colocar um pé aqui dentro, a Amazônia não será mais, né, um território brasileiro, mas será um território com ingerência externa. Então eu quero que o pessoal preste muita atenção nisso aí. E vamos aproveitar também, gente, quem não inscreveu, ajudar o canal nosso ali, basta clicar lá no inscrever-se, para a gente ter mais pessoas, né? A gente faz questão de fazer os vídeos para trazer informação. Eu gosto de fazer isso também, é uma coisa tipo um hobby que eu tenho. Mas quem puder ajudar o canal, clica lá em inscrever, ou clica no like, né? Dá um likezinho lá, o joinha, é só clicar no joinha. Quem puder contribuir para ajudar o canal, para crescer, o canal também pode contribuir. Mas a gente faz, não é pensando nisso, a gente faz justamente uma coisa que eu gosto de fazer, um hobby que eu tenho, gosto de estudar, pesquisar, trazer as informações. A gente sabe que menos de 1% da população no Brasil sabe das verdades ou das reais situações que acontecem no esquema geopolítico todo no mundo. Então peço a vocês que dão uma força pra gente. Eu vou postar o vídeo agora em seguida, junto com esse, comprovando, eu acabei de falar, do presidente Getúlio Vargas, quando ele foi deposto. É uma reportagem que tem, de muitos anos atrás, aí, acho que da década de anos 70. Então a gente conseguiu desenterrar essas informações aí para prestigiar vocês aí, beleza? Um abraço a todos. Houve um almoço em Wall Street, e quando terminou o almoço, o anfitrião, um empresário americano, pode ser até que fosse um dos irmãos da Rockefeller, mas o Lutero, quando me contou isso, não tinha certeza. Saiu com ele, a pretexto de levá-lo até o carro, e no meio do caminho disse: olha aqui, eu queria ter uma conversa sem testemunhas com o senhor. Para lhe avisar o seguinte: o presidente Roosevelt está gravemente doente, está desenganado, tem poucas semanas de vida. Eu quero que o senhor avise ao seu pai que assim que o Roosevelt for morrer, o seu pai vai ser deposto. Porque grandes interesses econômicos aqui não concordam com as coisas que ele fez. Com a construção de Volta Redonda, ele está suprimindo exportações de aço que os Estados Unidos fazem para o Brasil. Mas pior do que isso, ele vai concorrer com o aço americano em outros mercados. Então, pessoal, para contextualizar com o que eu falei, aí foi o vídeo, né? Esse vídeo foi gravado há muito tempo atrás. Então aí, em 1945, Getúlio Vargas foi deposto. Isso aí foi falado por filho dele nos Estados Unidos. Se você fizer uma pesquisa no Google, igual eu fiz, que está aparecendo para vocês verem, lá não mostra nada disso, só mostra que ele foi deposto pelo poder aqui militar do Brasil. Então, se a gente tem uma noção de como as coisas são controladas, na verdade, teria que narrar o fato correto, né? E, na verdade, os Estados Unidos, por trás, esconde essas informações. Então, isso aí é prova de uma revolução colorida, que a gente costuma falar, que nessa época ela ocorreu ocultamente, através das Forças Armadas do Brasil, com ingerência, então, dos Estados Unidos, que depôs o governo do Getúlio Vargas. Então, se você for pesquisar e fazer análise, você nunca iria saber que realmente quem está por trás disso foi os Estados Unidos, por causa de uma corrida, na verdade, industrial, no quesito aí do parque industrial que a gente viu que foi criado em Volta Redonda, como é relatado aí nesse documentário, um documentário muito sério. Você pode, se você fizer outras pesquisas, então você vai entender que realmente isso aí é o que realmente aconteceu. Abraço a todos.